Bem-vindos, pessoal. Eu vou só aguardar um pouquinho para dar tempo de entrar quem tem que entrar e a gente já começa a bater papo, tá bom? Só mais um pouquinho. Vai entrando, vai ganhando a ceninha, assim. Oi! Cadê a Márcia? Não apareceu para mandar um wave na tela, manda por aqui. Oi, Marcinha. Ah, apareceu. Bom, pessoal, a ideia é que a gente converse um pouco, menos do que da outra live que eu fiz. Bem-vindos todos, é um prazer estar aqui com vocês. Mas essa nossa. A minha ideia é que esse nosso momento seja sempre um pouco teórico e bastante prático, mas a teoria para embasar a nossa prática, né? Então, eu divulguei o post de divulgação foi justamente falando sobre a questão do psicossomático, somatopsíquico. Não sou psicólogo, tem gente assistindo a live que é psicóloga, então saibam que eu não vou me aventurar a falar de coisas que o yoga não tenha me dado suporte, né? Se eu tivesse tempo, muito provavelmente a próxima faculdade que eu faria seria de psicologia, para entender um pouquinho mais e poder fazer esses paralelos de uma maneira mais fundamentada, com base na nossa psicologia ocidental também. O fato é que uma vez eu dei um workshop, eu fiz uma parte de uma aula junto com uma psicóloga lá na Educação Física da USP, e o curso era sobre gerenciamento de estresse. O curso era sobre gerenciamento de estresse e eu fui chamado para dar uma prática, mas fundamentar um pouco falando sobre yoga. E ela para falar sobre a fundamentação psicológica, essa psicóloga minha amiga, e a questão da somatização e como o estresse poderia acabar culminando em problemas cardiovasculares, por exemplo. Aí eu falei para ela, olha, escuta, mas tem um problema. Eu não estudei psicologia a fundo, eu falo do yoga, eu não vou falar de psicologia. Ela falou, tem outro problema, eu não estudei yoga nem a fundo nem a raso e não vou falar de yoga, vou falar de psicologia. No final da aula dela, eu tinha certeza que ela tinha falado de yoga o tempo inteiro. No final da minha aula, ela veio e me falou, Danilo, mas você falou de psicologia o tempo inteiro. Então as coisas são realmente muito complementares. A ideia de colocar o psicossomático e o somatopsíquico junto com outra questão, que é o exercício e o asana, é justamente porque a gente, no Ocidente, não só no Ocidente, mas na Índia também, a gente vive uma situação em que muitas vezes as pessoas confundem os asanas com exercícios indianos. Essa é uma questão. E a outra questão é, muitas vezes as pessoas praticam asana com o fundamento de exercício, com o objetivo de um exercício. E aí acabam confundindo e falando assim, olha, yoga é uma coisa, meditação é outra coisa, Hatha Yoga é o yoga só do corpo, e não é, a gente sabe muito bem que não é. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa interação com vocês,
e vão propor uma prática para a gente. Essa prática vai ter uma meia hora, eu vou falar mais uns 10 minutos, tá bom? Nossa live não vai chegar perto de uma hora, não quero que estoure uma hora como estourou na semana passada, porque eu não consegui fazer download e me falaram que talvez tenha sido por isso. Então vou parar por volta dos 50 minutos, 50 e poucos minutos, tá bom? Muito bem. Asana. O que é asana e por que ele é diferente de exercício? Asana significa uma atitude interna, e não é à toa que ele é traduzido por postura, e não por posição, e não por pose, como o professor Marcos muito bem nos chama a atenção, né? Pose, você pousa para uma fotografia, você quer expressar alguma coisa através dela. Posição, você assume uma posição quando você vai postar uma corrida, por exemplo. Posição de largada, né? Postura não. Postura você se coloca nela para se auto-observar, para ficar contemplando alguma coisa a qual só aquela atitude psicofísica te possibilita. Poxa, mas escuta, então asana você está falando que asana é uma postura psicofísica? Esse termo psicofísico se aplica ao asana? Sim, se aplica ao asana. E não se aplica aos exercícios? Sim, se aplica aos exercícios. Exercícios também são práticas psicofísicas. É impensável você ponderar que uma pessoa que está razoavelmente triste, deprimida, com problemas de ansiedade ou alguma coisa do gênero, e consegue ter forças, ou alguém a leva, e ela entra num treino de vôlei. É claro que ela vai se sentir melhor. Vai ter efeito psicofísico. É claro que para fazer a coordenação motora... Poxa vida, estão me perguntando se não vai começar a live. Devem estar no meu outro Instagram. Mas eu coloquei... não compartilhei com o Facebook. Só um minutinho, gente. Eu nem sei se eu consigo compartilhar com o Facebook agora, mas... Não vou interromper aqui. Deixa pra lá. Então, para coordenar um timing, para dar uma cortada, para fazer uma manchete, para passar uma bola, vai ter interação social. É uma atividade psicofísica, sem dúvida alguma, né? Mas o foco é diferente. No exercício físico, você está querendo competir, você está querendo ganhar do outro, você está mirando em benefícios cardiovasculares ou de resistência muscular localizada, você vai para a academia, você quer aumentar a sua frequência cardíaca e mantê-la alta e tudo mais. E o benefício psicológico é brinde, é consequência. No yoga não, no asana não, você mira na mente e o benefício físico é consequência. Como assim? Eu pratico yoga para ficar um pouco mais estável mentalmente, mas como brinde minha coluna dói menos, como brinde eu fico mais flexível, como brinde os meus sistemas digestório, respiratório, cardiovascular funcionam melhor, sistema neuroendócrino funciona melhor. Eu tive o prazer de coordenar, de fazer a revisão técnica do livro Yoga Terapia do Swami Kuvalayananda, e eu queria ler um pedacinho bem breve para vocês sobre o processo psicossomático. Como ele diz que pode ser, ele explica que o yoga vê a causa da formação das doenças, dos desequilíbrios internos que a gente tem no corpo e na mente, né? E aí a gente fala como é que o yoga propõe a volta a isso, o retorno, tá? O somato psíquico de que eu falei. Na página 25, finalzinho da página, ele diz, olha, o yoga parece dar um passo além das práticas apenas físicas. Segundo ele, a mente possui um papel muito significativo, não apenas nas doenças psicossomáticas, mas também em todas as outras formas de doença, incluindo as agudas. Quando a mente é perturbada, pode tornar o corpo vulnerável ao ataque de organismos externos através da diminuição da resistência geral e também da não coordenação entre os vários órgãos, diminuindo assim a eficiência do corpo e dela mesma, da mente. O yoga explica como isso acontece.
toda perturbação psicofísica, psicofisiológica, vikshepa, toda emoção, especialmente as negativas e ou destrutivas, além de causar aflição e depressão, dukkha e daurmanasya, interferem também com o ritmo tônico de músculos e vasos. Lembram que eu falei do Angamejayatva? E ocorre uma perturbação da respiração. Não acontece a respiração tranquila a que Patanjali se refere como Shivasa e Prashivasa, nos Yoga Sutras. De acordo com o yoga, a perturbação do ritmo tônico de músculos e vasos, Angamejayatva, é um gatilho que dispara uma série de reações. Até mesmo perturbação do ritmo respiratório se deve em parte a isto. E aí vai desencadeando uma cadeia de um ciclo vicioso, né? Então eu me estresso, eu deixo os músculos mais tensos, não só os estriados esqueléticos, os músculos dos vasos, e os músculos dos vasos que levam irrigação para os próprios vasos e para os órgãos. Então, a irrigação dos órgãos de funcionamento neurovegetativo fica prejudicada. Diminui, inclusive, o suprimento, né, a perfusão, o suprimento sanguíneo da medula óssea amarela, que fica dentro dos ossos longos. Não é à toa que o sistema imunológico fica deprimido, quando a gente fica muito estressado, né? E ele ainda fala, escuta, pode haver um link muito direto, esquematizado da seguinte maneira: perturbação psicológica, prejuízo funcional, doença celular, alteração estrutural. Tá? Isso do estresse, da negatividade, do acúmulo de coisas ruins para a doença. E o yoga propõe o quê? O yoga propõe você restaurar o equilíbrio a partir daquilo que é mais palpável, mais fácil. Restaurar o equilíbrio a partir do corpo, que é mais grosseiro, do corpo físico, e reverter esse ciclo vicioso, torná-lo um ciclo virtuoso. Como que eu geraria esse ciclo virtuoso? Então, por exemplo, eu faço uma inclinação lateral, não como um exercício em que eu quero ganhar em flexibilidade lateral, eu quero ir cada vez mais para o lado. Eu faço uma inclinação lateral para perceber que isso torna o meu ambiente interno mais agradável. Eu fecho os olhos. Eu percebo o movimento respiratório de expansão e retração. Eu olho para dentro e percebo como isso vai me harmonizando e eu volto. Quando eu volto, eu já estou combatendo um pouco o Angamejayatva. Quando eu volto, eu já estou me sentindo mais confortável nesse lado que alongou. Aí eu posso comparar. Compara o lado que alongou com o lado que não alongou. Ficou melhor? Eu costumo brincar nas minhas aulas presenciais, quando eu faço essas comparações e modificação de estado interno, ficou mais gostoso? O yoga tem esse poder mágico, ele te engostosa. Ele te torna uma pessoa mais gostosa. Para quem? Para você. Para você mesmo. Então você não vai olhar no espelho e falar, nossa, como esse meu lado ficou atraente. Não é isso. Ele não é atraente para o outro, ele é atraente para você. Então você fecha os olhos e se vê melhor. Você fecha os olhos e se contempla melhor. Você fecha os olhos e fala, poxa, como é bom ser eu nesta parte que alongou. A outra parte ficou com uma invejazinha branca, então vamos fazer também. E aí você vai se engostosando por inteiro, asana por asana, investindo na alteração de um padrão interno, investindo na adoção de uma atitude corporal e mental. Essa atitude corporal e mental vai tornar o seu tônus muscular mais adequado. A gente fala muito em eutonia. A eutonia é uma ciência que trabalha muito junto com o yoga. A professora Alicia Souto, autora do A Essência do Hatha Yoga, que a gente está para reeditar, né? Ela era uma eutonista, uma das primeiras eutonistas, aluna da Gerda Alexander, que criou o método. E ela falava muito para a gente em restaurar tônus muscular. E não significa diminuir necessariamente o tônus em tudo quanto é músculo. Tem músculo que está flácido e precisa aumentar, né? Mas normalmente esses são os estriados esqueléticos.
Os tônus vasculares, os músculos vasculares, provavelmente, na grande maioria, estão com excesso de contração, estão com tônus aumentado, estão com menor complacência vascular, maior rigidez, menor elasticidade, né? E aí a pessoa se torna hipertensa depois de alguns anos de estresse e não sabe por quê. De sedentarismo, de alimentação incorreta. O yoga, é lógico, vai ajudar nesse sentido também. Mas o asana, que a gente está contrapondo ao exercício, vai direto nessa fonte, justamente por investir em fazer com que você perceba a possibilidade de diminuir o tônus de um músculo que está sendo alongado, de perceber confortavelmente movimentos respiratórios naquela região alongada, e quanto mais você percebe, menos você faz mal àquela região. Quando você não está praticando yoga, você fica mais atento, né? E aí você vai restaurando aquilo que a gente chama de homeostase profunda. Você vai saindo daquele conceito que eu falei de alostase, que é mais ou menos não perceber que o estresse está te fazendo mal. Você começa a perceber, você começa a ter um gatilho de alerta que te fala, olha, você está estressado, mais visível, mais acessível a você mesmo, né? E aí você começa a se fazer menos mal, né? É por isso que o exercício e o asana, eles são complementares, eles não devem ser feitos ao mesmo tempo. Se você quer o benefício do exercício, e ainda mais em tempos de isolamento, a gente precisa cada vez mais dele, vá fazer abdominal, vá fazer flexão de braço, compra online uma cordinha de pular corda, aprende a pular corda, é super legal, né? O que der para gastar energia, vá gastar. Compra pezinho, sei lá, tornozeleira, vai fazer exercício. Exercício, faça exercício como exercício. Faça asana, pratique asana. E, na sua essência, o asana já é uma prática de autoobservação, como você está vendo. Pratique asana como tal. O professor Garotti dizia, quanto mais você pratica um asana, mais você descansa. Ou asanas. Quanto mais você pratica asanas, mais você descansa. Quanto mais você pratica exercícios, mais você se cansa. Ele pode te levar à fadiga. E o asana pode te levar a uma letargia muito grande, se você exagerar. Né? Terminar uma aula de uma prática de asanas absolutamente empastelado no chão, precisando de uma espátula para te levantar, não é terminar uma boa prática de asana. Exagerou, aprofundou demais. Como é que você vai dirigir na hora que você sair da academia? Precisa ir lavar a cara com água fria, né? Precisa ir se despertar. Ah não, então eu faço a saudação ao sol. A saudação ao sol é uma sequência de asanas. Um asana não pode ser conectado ao outro sem intervalo entre eles. Parte daí, a saudação ao sol, ela não faz parte da prática tradicional, dessa linhagem tradicional que a gente segue com a orientação do Swami Kuvalayananda. Para você ter uma ideia, quando ele era vivo, era proibido fazer a saudação ao sol na escola de Kaivalyadama. Falaram para eu falar do o Edu, o limiar da careta. Vou falar. Por que não se fazia a saudação ao sol? Primeiro, porque não é do Hatha tradicional. Segundo, porque você nem termina direito uma postura, você já está fazendo outra, já vai para outra, já vai para outra, já vai para outra. Então não tem a manutenção da estabilidade do conforto, como Patanjali apregou que deve existir. Edu, vamos lá. Como é que é essa questão do limiar da careta, né? Eu vou fazer um alongamento de musculatura anterior de ombro. Então, eu vou abrir o peito, vou elevar os braços lá atrás, e aí, dentro da nossa mente ocidental, a gente fica com aquele negócio de eu tenho que conseguir levantar mais o braço. Se tem mais gente perto, eu fico olhando, se tem espelho, eu fico me comparando comigo mesmo e com quem está do meu lado, e eu vou fazendo, e vou forçando, e vou forçando, e vou forçando, e a testa vai engruvinhando. Passou do ponto, passou do limiar da careta, fez careta, tá errado. Porque quando você faz careta, os músculos ficam muito mais... A gente tem mecanismos fisiológicos musculares para proteção de estiramento, de distensões. Então, se você está alongando demais, o músculo acha que ele vai romper. Então, ele se gruda, uma fibra se gruda na outra.
Agora, se você faz um alongamento confortável, as fibras se desgrudam e com o tempo, e isso é o relaxamento, a amplitude aumenta sozinha, sem tensão, sem careta. Então, se você ficar antes, aquém do limiar da careta, o alongamento vai ser muito mais próximo de um asana do que de um exercício de flexibilidade que a gente aprende na Faculdade de Educação Física, que você só deve fazer se você for atleta, se você estiver bem aquecido e estiver bem preparado. Não cause lesões. Uma prática de asana não deve deixar você com dor no dia seguinte. É sinal de que você exagerou. Ô Valtão, bem-vindo. Eu chamei a live para esse Insta, que é o oficial da nossa escola, da minha escola. Tá bom? Eu vou começar a fazer as lives por aqui. Vou colocar também no Facebook, não, no YouTube. Acho que dava para estar fazendo ao mesmo tempo no Facebook, mas eu ainda estou pegando a manha, então vou aprendendo junto, tá bom? Então eu vou pedir que você tenha isso em mente, vocês tenham isso em mente. Na hora de praticar asana, lembre, você separou um tempo para si mesmo para praticar yoga. Você não separou um tempo para si mesmo para praticar exercícios indianos. Existem exercícios indianos. Quando o professor Garotti foi chamado a dar uma aula de yoga para a academia de polícia, lá de Nova Delhi, ou de Mumbai, acho que foi de Mumbai, ele chegou lá e falou, olha, eu vim dar aula de yoga. Aí o capitão falou, eles já praticam yoga. Ah, já? Mas, poxa, então para que será que me chamaram? Como que é a prática deles? Eles estão praticando agora. O que eles estão praticando? Calendolasana, alguma coisa assim, o Garotti falou. Ele falou, mas que esquisito, isso significa corrida. O asana da corrida e asana e corrida são incongruentes, né? Aí ele foi olhar, estava todo mundo correndo ao redor da quadra. Estavam fazendo exercício. E tinham dado um nome em sânscrito e falavam que era asana, que era yoga. Tá? Então, não é. Né? Nessa abordagem tradicionalista que a gente segue, se você quer ter o efeito sutil do asana, pratique o asana com a observação mais sutil possível. Pratique de olhos fechados, pratique sem espelho, pratique não se comparando com quem está do teu lado, pratique colocando yamas e niyamas. Lembre, né? Para que eu vou querer forçar? Para me agredir, para ser violento comigo mesmo? Para que eu vou querer levantar o braço mais do que eu consigo? Para mentir para mim mesmo? Para não aplicar satya? Gente, Gandhi mudou a realidade da Índia com 2 princípios fundamentais. Satyagraha, né? E ahimsa. A não violência, satya, e a verdade, satya, e a não violência. Ahimsa. Ele mudou a realidade da Índia. Não devia ser muito fácil conviver com Gandhi, porque ele era tão convicto de tudo que ele acreditava, era tão disciplinado, que devia ser difícil de conviver quando a gente não tem tapas, quando a gente não tem muita disciplina. O yoga é uma autodisciplina. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você deve praticar com disciplina, inclusive aos preceitos. Não exagere. Fique antes do limiar da careta. Pratique com tranquilidade. Pratique para sair da prática uma pessoa melhor para si mesmo, e aí quem está ao seu lado, quem está ao seu redor, vai perceber uma pessoa também melhor, e aí a gente vai fazendo bem para todo mundo, começando por nós mesmos. Tá bom? Vou propor que a gente pratique um pouquinho, e vou começar a prática em pé, tá? Oi, Aninha, bem-vinda, chegou na hora da prática. Ana, minha amiga de colégio lá de Caraguatatuba. Bem-vinda, querida. Então a ideia é que a gente fique em pé, feche os olhos e apenas observe as 2 laterais do seu corpo. Mas não é para olhar, é para olhar por dentro. Como eu costumo dizer na prática de yoga, para ver melhor, feche os olhos.
Então perceba se tem um ombro mais alto do que o outro, se você pode relaxar os dois ombros, se tem um pé mais apoiado ou menos apoiado do que o outro no solo, se você sente que você está mais inclinado para um lado ou para o outro, ou se está confortável. E vamos fazer aquela observação do lado que alonga na inclinação lateral. Eleve, eu vou um pouquinho mais para trás, eleve o seu braço direito, cresça bem lá para o alto e incline para o seu lado esquerdo, até onde o seu conforto permitir. Não incline demais, porque se você inclinar demais, passou do limiar da careta, fica difícil de respirar. Eu quero ir... Não é nada disso que nós estamos falando. Fica quietinho ali, tentando usufruir, tentando praticar como uma postura. Eu não quero demonstrar nada para ninguém. Depois daqui eu não vou em lugar nenhum. Eu vou fazer do outro lado, já sei que eu vou fazer, mas agora eu quero curtir esse lado aqui, alongando, mexendo enquanto eu inspiro e enquanto eu expiro. Sem pressa, volte, abaixa o braço, relaxa um pouco, olhos fechados, comparação da gostosura. Como é que está o lado alongado em relação ao lado não alongado? Qual está mais gostoso? Eu lembro que o professor Marcos uma vez falou, olha, na hora que eu pedi para comparar, estava maior, menor, mais quente, mais frio, uma aluna falou, olha, o lado que alongou parece que ficou prateado. Nossa, eu morri de inveja. Eu falei, putz, que legal, né? Uma aluna que tem sinestesia. O alongamento foi visto como uma cor. Aí, um semestre depois, eu dando uma aula muito parecida, que eu aprendi com o professor Márcio, aquela aula de relaxamento do esforço, fiz a mesma pergunta e ela falou, o lado alongado ficou parecendo um arco-íris. Eu falei, eu ganhei. Eu vi um monte de cores, é lógico que eu não ganhei, né? Não é competição. Mas quem ganha é quem se auto-observa mais confortável. O lado que não alongou está com inveja, Danilo, para de falar e vamos praticar? Ótimo. Eleva o outro braço, chegou na altura do ombro, a palma vira para cima e você continua subindo, chega ao lado da orelha, cresce e inclina para o seu lado direito confortavelmente, sem exagero. Observando os movimentos respiratórios de expansão e retração. Eu não consigo sentir. Então volta um pouquinho para poder respirar fundo e pega bastante ar, você vai sentir que se expande. Solta o ar, você vai sentir que retrai, que volta. Retrair não é contrair. E aí você talvez até incline um pouquinho mais, mas porque ficou mais gostoso. Não é porque você está forçando e passando do limiar da careta. Aí você volta, abaixa o braço, fecha os olhos ou continua com os olhos fechados e observa. Observa o lado alongado, observa o outro lado. Peso, tamanho, temperatura, volume, o que quer que chame a sua atenção. Prateado, dourado, escuro, preto, branco, arco-íris. E vamos alongar aqui a região anterior, peitoral e anterior dos ombros. Então você entrelaça os dedos das mãos atrás das costas. Fizemos isso a aula passada, se não me engano. Abra bem os ombros e eleve os braços na medida do possível, na medida do seu conforto. O suficiente para permanecer parado na postura, observando essa região anterior, mexendo enquanto você respira. Quando eu pego o ar, abre, o alongamento fica um pouquinho mais difícil. Quando eu solto o ar, volta. E então solte, deixa os braços relaxados, soltos. Sem pressa, nós vamos deixar os joelhos um pouquinho flexionados, só um pouquinho. E aí você vai soltar o tronco para frente, os braços pendurados. Não precisa encostar as mãos nos pés, mesmo que tenha facilidade. Você vai descendo até onde você sentir que o alongamento chegou aqui na região lombar. Então eu estava ereto, flexionei um pouquinho os joelhos e fui descendo.
cheguei mais ou menos aqui, já senti que o alongamento está aqui na minha região lombar. Então é aqui que eu vou ficar. As mãos estão a uns 30 centímetros do chão, não tem problema. E eu vou tentar observar a movimentação respiratória nessa parte do corpo. Inspira, o alongamento fica um pouquinho mais difícil. Expira, o alongamento fica mais fácil, a musculatura relaxa. Você vai reparar que talvez a cada soltada, a cada expiração, o corpo desça um pouquinho mais. Não precisa descer mais, talvez desça. Mas precisa ficar mais confortável, precisa ficar mais agradável. Sem pressa, volte. Levante o tronco, deixe os braços relaxados. Observe a parte de trás das coxas, observe a região lombar. Melhorou? Tá bom. Ficou dolorido? Passou do ponto. Não exagere. Eu não sei se todos estão preparados e vieram com um tapetinho, né? Ou tem lugar para se deitar. Então, por enquanto, vou propor alguma coisa na cadeira, tá bom? Então, o que eu vou pedir que você faça? Passamos então para a postura sentada e você vai cruzar o tornozelo esquerdo sobre a coxa direita. Por enquanto, só isso. Ainda bem que eu não peguei uma meia furada. Assim, como se você fosse fazer o alongamento de glúteos quando a gente faz esse de perna cruzada deitado, com as costas no chão. Você cruzou a perna e agora vai debruçar sobre as duas pernas, indo com o tronco lá para frente, na medida do seu conforto. Até sentir que alonga um pouquinho a lateral. Chegue no limite do seu conforto e tente sentir onde alonga, mexendo enquanto você respira. Inspiração, expiração, com observação da possibilidade de fazer a prática com menor esforço e com menor tensão. Sem pressa, vamos descruzar e antes de qualquer outra coisa, observar. Sempre essa observação, de preferência com os olhos fechados. Compare a temperatura da onde alongou com o outro lado que não alongou. Compare tamanho. Compare peso. Compare gostosura. Ficou melhor? O lado de cá ficou melhor, o lado de cá ficou melhor, a lombar ficou melhor, atrás da coxa melhorou um pouquinho, agora a lateral de coxa e glúteos está melhor desse lado, vamos melhorar o outro lado. Quando somar tudo, você vai estar todo melhor para si mesmo. Simples. Não tem mágica. Quer dizer, é uma mágica que está ao alcance de todos nós. Vamos fazer do outro lado. Então você cruza o tornozelo direito sobre a coxa esquerda, inclina o tronco lá para frente e vai se acomodando e vai observando a mobilidade respiratória. E vai tentando sentir que a região alongada vai ficando mais positiva. Mais tranquila, mais agradável, mais estável.
sem pressa. Volte, descruze. Observe. Repare que, inclusive, esse tipo de abordagem facilita que as regiões nas quais você não sentia movimentos respiratórios passem a ser melhor percebidas e você restaura o movimento respiratório nessas regiões. Você restaura, olha que coisa importante, um canal de comunicação do seu córtex, do seu cérebro, com, por exemplo, a região lateral dos quadris, os glúteos, piriforme, vasto lateral. Eu não sentia antes, agora eu sinto. Segundo o Dr. Bolle, este canal de comunicação se chama Nadi. E esse tipo de exercício que a gente está fazendo é Nadi Shuddhi, limpeza dos nadis. Mas não é Anuloma Viloma? Também. Se você pensar que o canal de entrada do ar, os canais, são as narinas e deles partem diversos canais que levam o movimento respiratório e o movimento prânico para todo o corpo. Mas a gente não percebe, eles são muito sutis. Perceber um nadi mais grosseiro é um caminho, é um início. Se a gente se faz tão mal e não se percebe em áreas grosseiras, quanto mais nas sutis. Então agora deixe os joelhos bem afastados, o suficiente para você debruçar por entre os joelhos. E vá soltando o tronco para frente. Se possível, agora sim você apoia as mãos no chão. Se for confortável, você pode deixar os joelhos um pouco mais próximos. E vá observando a mobilidade respiratória atrás da coxa e atrás da lombar, talvez até atrás dos ombros. Volte, endireite as costas. E então, vamos fazer uma torção na cadeira mesmo. Se você está no chão, ótimo, pode fazer Vakrasana, que se já estiver acostumado, ou com as pernas cruzadas em Sukhasana, ou em meia lótus, ou em lótus, como você quiser. Vamos só rodar. Lembre o princípio da torção, se eu imaginar uma linha de um ombro ao outro, outra linha de um quadril ao outro, essas linhas vão ficar, a ideia é que elas fiquem perpendiculares. Ou eu mexo os ombros, ou eu mexo os quadris, como a gente faz quando está deitado, né? Ou eu mexo ombros e quadris. Aqui a gente vai mexer os ombros, então a gente vai se afastar um pouquinho do encosto da cadeira. E eu vou torcer para o meu lado esquerdo, inicialmente, que é o direito de vocês. Então, você vira o braço para trás e segura por trás do encosto da cadeira. Com o braço esquerdo, você segura no seu joelho, vai levando o ombro lá para trás. E assim você chega numa posição de permanência, não exagerada, e fica observando. Vocês repararam como a roupa engruvinha um pouquinho no sentido da torção? Os músculos dessa região também estão sendo alongados. Então você vai observando o corpo expandir, retrair quando você inspira e expira. Não force demais. Um braço para trás para segurar na cadeira, o outro no joelho. E a consciência desse expande e retrai enquanto você inspira e expira. Para quem chegou agora, lembre, estamos fazendo o que parece exercício, mas não é. São asanas, são posturas, não é para torcer demais, não é para passar do limiar da careta. É para fazer de uma maneira confortável, que quando termine, você se sinta melhor, mais gostoso internamente. Então volte,
Pare no meio, feche os olhos para se perceber como a torção fez efeito em mim. Eu sou uma pessoa mais tranquila depois da torção? Ou eu sou só uma pessoa mais torcida depois da torção? Eu sinto meu tórax mexendo com mais facilidade sem ter que respirar mais amplo? Ou essa prática não teve esse tipo de efeito? Vamos fazer do outro lado. Agora o seu braço esquerdo vai por trás do apoio, do encosto, o braço direito segura o joelho e o tronco vira no sentido do ombro que foi para trás. E você de novo se observa, inspirando e expirando, o corpo mexendo, expandindo e retraindo. Sem pressa, retorne. Pare no meio. Feche os olhos e observe. E nós vamos, já que eu falei de Anuloma Viloma, já que eu falei de limpeza de Nadi Shuddhi, falando que essa conscientização de movimento respiratório é um tipo de Nadi Shuddhi, vamos praticar também Anuloma Viloma. Estamos em tempos de um problema respiratório grave, de uma doença que não é só respiratória, mas que perante a qual a gente tem que estar com o nosso sistema respiratório muito bem e saudável. Então, Nadi Shuddhi é um exercício que treina expiração e inspiração lentas por uma narina. Para quem nunca fez, imagine que é como se você tentasse respirar mais lento do que você está acostumado, mas soltar o ar mais lento ainda. Vamos começar pelas duas narinas. Então, eu vou estalar os dedos e você inspira em 3 estalinhos. Sem trancos, né? Não é para fazer... Não, é contínuo. E solta em 6. Só que a gente, para facilitar a respiração lenta, a gente vai tampar uma narina e inspirar pela outra, né? Eu vou fazer com a minha mão esquerda para parecer que eu estou fazendo com a direita, porque você vai começar tampando a direita. Então você inspira pela esquerda e troca para soltar. Aí inspira pela que soltou mesmo e troca para soltar. Então é como se o ar fizesse assim, ó. Entra, troca para soltar. Entra, troca para soltar. Inspirou, troca e solta pela outra. Inspira, troca e solta. Você só troca depois de pegar o ar. É a respiração do inspira e troca. E se der, você faz na proporção de pegar em 3 e soltar em 6. Então solte todo o ar. Inspire em 3. Troca para soltar. Inspira por essa mesma em 3. E troca para soltar. Inspira em 3. Troca para soltar. Inspira em 3. Troca para soltar. Continue. Vamos fazer
Só mais 2 minutinhos. Cada um conta o seu. Se 3 e 6 estiver bom, você mantém. Se quiser aumentar, se já está acostumado, 4 e 8, 5 e 10, não é nenhum absurdo. Ah não, 3 e 6 está ruim, eu estou com o nariz entupido. Então não use a mão, só tente respirar lentamente pelas narinas que você puder. Eu vou parar de dar os estalinhos, mas você continua usando as mãos, fazendo o exercício, contando o tempo internamente. Quando você soltar o ar novamente pela narina esquerda, terá terminado mais um ciclo. Aí você para de usar as mãos, mas continua de olhos fechados, prestando atenção como se ainda usasse as mãos. O ar entra pelas duas, mas eu observo só a esquerda. O ar sai pelas duas, eu observo só a direita. O ar entra de novo, eu observo só a direita. O ar sai de novo, eu observo só a esquerda. Você continua o exercício apenas como uma prática de concentração, sem a manipulação dos dedos. Repare que se estiver desconfortável, pare. Não deve fazer. Uma vez que seja fácil, repare como o corpo se expande e retrai enquanto você inspira e expira. Observe o ombro, o tórax, o abdômen. Quando eu estou prestando atenção na narina esquerda, pegando ar, eu presto atenção no lado esquerdo do corpo aumentando. Quando eu estou prestando atenção na narina direita, soltando ar, eu presto atenção no lado direito do corpo, diminuindo de tamanho. Os dois estão expandindo e retraindo, mas eu estou continuando a observar o movimento respiratório. Aí o ar entra pela esquerda, observo a expansão do lado esquerdo do corpo. O ar sai pela direita, observo retração do lado esquerdo do corpo. Prana Dharana, concentração no prana. É isso que você está fazendo. Faça mais um. Quando você observar o ar saindo pela narina esquerda, terá terminado mais um ciclo. Ainda de olhos fechados, observe como você se sente. Se mais tranquilo, se mais gostoso internamente. Se dá vontade de ficar de olhos fechados, sem se mexer, só observando e contemplando esse estado interno que você conquistou. Se sim, chegamos onde eu gostaria de ter chegado. Eu termino aqui a minha live e ao mesmo tempo está começando uma live que eu acabei de ver do professor Marcos. Então, se você quiser continuar, fique à vontade.
A ideia é conquistar esse estado mais tranquilo pela prática de asanas. Não sei se você reparou como o asana praticado dessa forma, ele nos prepara para a prática respiratória, que nos prepara para a prática de autoobservação e concentração e meditação. É isso. É por isso que a gente pratica asana e não exercício durante uma prática de yoga. Obrigado, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Eu volto no mesmo horário com uma outra temática um pouco mais voltada para a autoobservação de movimento respiratório. O livro que eu citei foi o Yoga Terapia, do Swami Kuvalayananda. A gente tem ele disponível, a gente editou, eu, o professor Marcos. Ele não está nas livrarias, tá bom? Mas quando a gente sair desse isolamento, fica fácil de pegar ou na academia do professor Marcos, ou comigo na USP, ou a gente manda por correio, enfim, tá bom? Obrigado a todos vocês. É um prazer muito grande compartilhar um pouco disso que eu acredito que é o Hatha Yoga, com tanta gente querida que está aparecendo novamente, e eu vou aproveitar e vou usar cada vez mais esse nosso canal de comunicação, tá bom? Se você puder avisar algum colega que queira participar e não, assim como o Walter, não tinha achado lá no meu Instagram, eu abri esse Instagram só para essas nossas práticas, para a minha escola de yoga, então avise, tá bom, que as lives vão ser por aqui. Vou colocar no meu canal, Danilo Santaella, lá do YouTube também, tá bom? Tchau, pessoal. Brigadão, até semana que vem.